Há coisas que nós dizemos do Senhor, por exemplo, que para Deus não há impossíveis, não é? Nada é impossível para Deus. E depois também há aqui algumas antagonias quando a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, não é? Quer dizer, estas questões temos que perceber. Também há uma passagem que diz que Deus vê todas as coisas, mas também é verdade que há coisas que Deus não vê. E uma coisa que Deus não vê é os pecados daqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro. Por isso é que ela é esta noiva que o Senhor vai procurar. Ela não nos vê com os pecados que nós tínhamos, porque nos vê lavados no precioso sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que esses pecados foram atirados para a profundeza dos mares, onde nem Ele se lembra. Por isso Ele nos vê justificados em Cristo, não é? Esta noiva vai sendo adornada e que o Senhor deseja encontrar em breve, não é? Assim sabemos. E esta mesma noiva, esta igreja, que em breve sabe, estará com o Senhor. Amém? Obrigado por este ânimo também, por esta palavra de exortação. Hoje queria partilhar com a igreja uma palavra que tem a ver tudo com isto que temos estado a falar, inclusive com aquilo que começamos o nosso culto. Não vou pregar Hebreus 13, não vou pregar Hebreus 12, mas vou pregar Hebreus 10 e 11. E vamos refletir em alguns aspectos que são importantes para nós, na nossa vida cristã, e naquilo que são virtudes indispensáveis para que a nossa vida continue a ser verdadeiramente fortalecida. Não é? Então, eu hoje estou aqui a pregar, não estava eu escalado, não é porque a igreja não estivesse preparada para pregar. Mas acontece que eu, quando li a mensagem, pensei que, dirigindo-me para cá, ainda ia há tempo de ir buscar o meu irmão Tomé e de estar com ele. Mas acontece depois que recebi a meio de caminho a notícia que, afinal, a mãe tinha partido para a glória e já não fui ter com o meu irmão Tomé. Vim para aqui, porque a seguir já é o momento mais íntimo da família. E então, por isso estou aqui. Mas sei que a igreja está preparada para ele mesmo se organizar e partilhar a palavra. Mas assim também é para mim um privilégio poder estar com os irmãos e partilhar convosco esta reflexão que tenho sobre a palavra do Senhor. A importância de nós conservarmos algo que é uma virtude essa que considero ser indispensável e que a Bíblia nos mostra ser indispensável, que é precisamente a perseverança. Isso temos vindo a falar. A palavra do Senhor exorta-nos a sermos perseverantes, não é? E não desmaiarmos na nossa fé. E o caráter cristão desenvolve-se muito por meio disso, por meio da perseverança. Ajuda-nos a ficar constantes, fortalecidos. Sempre que nós ficamos firmes, sempre que nós perseveramos, fortalecemos-nos em Cristo. Face às lutas, face às adversidades. Isso ajuda-nos a nós não mudarmos o propósito do nosso chamado. Então, a palavra do Senhor no versículo de Hebreus 10, versículos 35 e 36 diz-nos: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Então, diz-nos aqui a palavra do Senhor: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ou seja, esta confiança que temos no Senhor, porque nós temos necessidade de perseverar. É algo que nós devemos cuidar. Sabem, queridos irmãos, nos dias em que correm, muitos se desmaiam na fé precisamente porque abandonam este sentido da perseverança. O momento mais difícil da fé do cristão é precisamente quando tudo está bem. Sempre que existe perseguição, ou quando surge a perseguição, a igreja se une. Os crentes se voltam mais para o Senhor, perseveram mais porque estão a ser perseguidos. Quando nós temos momentos de mornidão, de calmia, de marasmo, de monotonia, são as fases mais difíceis da vida do cristão. Eu devo dizer até que é certamente quando nós somos mais colocados à prova. Eu acho que é o teste mais real que nós recebemos na nossa vida cristã. É quando se entra na rotina normal da vida, no chamado rama-rama do dia-a-dia, e achamos que está tudo bem. E aí não vamos vigiando, vai entrando a preguiça, e por meio disso vai entrando a apostasia, e vamos desmaiando naquilo que é a própria fé. Nós não devemos descurar isso, porque ao darmos lugar a essa preguiça, a esse marasmo, vai entrando realmente aquilo que menos nós necessitamos, que é precisamente
de vermos a nossa vida a caminhar contrário ao Senhor, não é? A perseguição tem cumprido muito isso na vida. Eu sei que se algum dos irmãos estivesse a passar nas vésperas de uma cirurgia, estariam a procurar intensamente ao Senhor. Eu tenho a certeza disso, não é? Se estivessem na véspera de algo que fosse um marco na vossa vida, muito importante, estariam a buscar intensamente ao Senhor. Quando tudo está bem, aí as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas. Então o autor de Hebreus aqui, a palavra do Senhor nos exorta a nós trazermos esta lembrança das coisas do passado, dos momentos difíceis do passado, da perseguição, daquilo que realmente são lutas e batalhas, e aproveitarmos os tempos da bonança para organizarmos a nossa vida de uma outra forma e não desmaiarmos naquilo que é precisamente o fortalecimento da nossa fé no Senhor. Por isso o Senhor nos exorta aqui a buscarmos sempre mais e mais a vontade de Deus. Diz no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Porque breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Diz a palavra do Senhor. Então, não desmaiemos na nossa fé, antes nos fortaleçamos nesse elemento importantíssimo para perseverar, que é a fé, conforme nos diz a palavra. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Ou seja, versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então este elemento que é a fé, é um elemento muito importante para perseverarmos, é aquilo que dá dinâmica ao crente, é aquilo que dá dinâmica à nossa perseverança. Se nós não tivermos fé, não conseguiremos perseverar de forma eficaz. Diz a palavra e o autor de Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, que a fé são as coisas, é a certeza das coisas que se esperam. Quer isto dizer que há uma atitude que o crente tem em relação ao futuro, pelo meio do qual o invisível, que é definido aqui como algo que nós devemos esperar, como sendo constante da fé. É a atitude que nós devemos ter no presente, em relação ao futuro. Esta atitude que nós temos no presente, por meio desta nossa fé, vendo o invisível como algo que irá acontecer, transforma-nos. Diz a palavra do Senhor, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que não se veem. É o que diz a própria palavra. Então esta fé é fundamentada na palavra inabalável de Deus. Portanto, nós não fundamentamos isto neste vazio, não é num delírio que nós fundamentamos isto. Nós fundamentamos esta nossa esperança, esta perseverança, esta fé está assente na palavra de Deus. Não é uma fé que sai da palavra de Deus. A fé que sai da palavra de Deus passa a delírio. É uma fé sadia, uma fé saudável, uma fé sempre assente naquilo que é a palavra de Deus. Porque é só por meio dessa palavra de Deus, dessa palavra autêntica, que nós podemos ver asseguradas esta realidade de que o mundo invisível, como diz aqui, traz por meio da fé esta superioridade sobre o visível. Ou seja, nós por meio da fé conseguimos, por este meio invisível, superar aquilo que é visível. Okay? Aquilo que eu tenho dito. Não vivemos uma fé metafísica, que tem que ter um elemento físico presente para poder viver a fé. Assim vivem os idólatras. A nossa fé está assente em proposições, em promessas de Deus, que se tornam concretas por meio da frase e efetivas pela certeza que o Senhor traz connosco. Quando nós dizemos, quando 2 ou 3 estão reunidos, Ele está no meio de nós. Esta palavra que se torna concreta, não é? Por meio do invisível, algo se torna concreto. Quando está no meio de nós, não é? Quando 2 ou 3 estão reunidos, Ele está no meio de nós. Algo se torna concreto por meio da palavra do Senhor, porque é para nós segurança. E é isso que nós devemos buscar do Senhor. Uma fé que assente sempre nele, para que possamos ser capacitados cada vez mais neste presente nas nossas escolhas. Porque só assim é que poderemos estar a fazer escolhas, não vendo, mas neste presente. A conduta do nosso presente vai determinar o nosso futuro. Ainda há pouco nós lemos, não buscamos pátria aqui, mas aquela que está no céu. Porque sabemos que não somos daqui. Não é?
esta não é a nossa morada, mas sim aquela que o Senhor está a preparar para nós. Então é a conduta do presente, e no presente hoje, por meio da nossa fé, que conduz aquilo que sabemos que pela fé não vemos, mas alcançaremos. Amém? Então isto é extremamente importante para que possamos, nesses momentos de decisão, não ficar confundidos, não ficar baralhados. Nós precisamos dessa soteriologia, precisamos dessa doutrina de salvação saudável, porque nada nos pode arrancar das mãos do Senhor Jesus. Ele assim o diz. Nada. Nem o sofrimento, nem as lutas, nem a enfermidade, nem a morte nos poderá afastar do amor que há em Cristo Jesus. Não é? Hoje o irmão Tomé dizia, a minha mãe partiu para a glória. É a certeza. Nós sabemos para onde vamos. Sabemos de onde viemos, o que fazemos e para onde vamos. E isso alegra e fundamenta a nossa caminhada. Isso é extremamente importante, irmãos, para fundamentar a nossa perseverança. Se não tivermos uma fé sadia, não conseguimos fundamentar a nossa perseverança. Por isso é que o autor de Hebreus exige esta fé. Logo no início, quando diz, pois pela fé, capítulo 11, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a seguida diz, pela fé, entendemos que foi o unigênito, que foi o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, que não são. Então, o Senhor exige logo, a todo o cristão que começa a caminhada, fé naquilo que são as primeiras 4 palavras da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem assim não crê, já está reprovado naquilo que é a fé por meio da palavra do Senhor. Por isso é que, quando se fala na natureza da fé, o autor de Hebreus deixa logo claro que quem aqui não crê, já está reprovado. A fé, entendemos que foi, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela fé. Então não há nenhuma explicação no mundo físico possível. Não há. Podem tentar criar e apresentam esta teoria, ou aquela e a outra, e a outra. Não existe nenhuma explicação no mundo físico que justifique a criação. Mas nós sabemos por meio da palavra do Senhor. Não querendo o Senhor justificar como fez, mas sabemos que por meio do Senhor todas as coisas foram criadas. E Ele é o único que esteve presente no momento da criação. O único. Ele esteve presente nesse momento em que criou todas as coisas. Por meio da sua palavra, tudo foi criado. Então, toda a resposta que nós podemos obter na nossa vida é realmente assente naquilo que o Senhor tem para nós. Então, a fé procura respostas além daquilo que pode ver. Esta é a conclusão que nós tiramos logo nestes 3 breves versículos. A fé procura respostas sempre naquilo que não pode ver. Por isso é que a palavra do Senhor começa no capítulo 11, versículo 1, dizendo que a fé é a essência, é a certeza de todas as coisas que se esperam, mas que não se veem. Não é? É a convicção, diz-nos a palavra. É a certeza de todas as coisas que se esperam e a convicção dos factos que não se veem. Então que o Senhor nos ajude a perseverar, mas com esta fé, com uma fé sadia, não é? Com uma fé assente precisamente nisto, na procura das respostas do alto, não duvidando. Eu não vejo, ainda não vejo, mas sei que um dia verei o Senhor face a face. Eu sei que um dia o Senhor me chamará para a sua presença, e nesse dia em que eu vencer o último dos meus inimigos, eu estarei com Ele num lugar chamado céu. Não é? Estarei com Ele. Esta é a promessa do Senhor, e muitas são as promessas que Ele tem para nós. Então nós não devemos viver uma vida como que nos esvaziando daquilo que realmente é importante. Não devemos viver um evangelho, quase que um evangelho de cartilha, andando à procura, se calhar, de alegrar a carne, não é? Procurando a igreja mais animada aqui ou ali, mais no louvor, ou aquele pregador. É a palavra do Senhor. E é importante é que eu me volte para a palavra do Senhor. Por isso é que a palavra do Senhor nos chama sempre realmente a isto, ao apelo para o passado. Ou seja, para a origem. A nossa atitude deve ser o mais semântica possível. Nós devemos ir o mais possível para aquilo que é o início da igreja, a simplicidade, a partilha da palavra do Senhor, a sã doutrina. Não precisa, é agradável, obviamente, os decibéis, o conforto, o ar-condicionado, as cadeiras. Eu não estou a dizer que temos que ir para cavernas. Não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é que temos que ir para a essência do Evangelho.
para aquilo que o Senhor nos chama realmente para viver, a essência do próprio Evangelho, porque é isso que nos diz a palavra lá. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa daquele que vem virá e não tardará. A promessa de estarmos na presença do Senhor. Então, em que devemos ser perseverantes? Na vontade do Senhor. É simples, não é noutra coisa. Aquilo que nós devemos ser perseverantes é na vontade do Senhor. Naquilo que o apóstolo Paulo, na carta em Romanos, nos diz, no capítulo 12, versículo 2, que nós devemos realmente não nos conformar com este mundo. Não é? Nós devemos renovar a nossa mente. Para quê? Para conhecermos. Vamos abrir Romanos 12, 2. Para conhecermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não é? É a vontade de Deus. É que nós devemos perseverar nisto, na procura da vontade de Deus e na aplicação da vontade de Deus à nossa vida. Só assim é que nós vamos ser eficazes nesta fé. Não é perseverarmos na minha vontade, naquilo que é o meu desejo, naquilo que são as minhas ansiedades. Não, é na vontade do Senhor. No conhecimento da vontade de Deus, feita em mim. Feita em mim. E aí sim, é nisso que eu tenho que perseverar. E por meio disso, o Senhor quer responder a tantas orações. Nós às vezes enchemos a igreja de orações que quer dizer, não me levem, não se zanguem comigo, mas quer dizer, são orações que nós entendemos, faz parte da nossa ansiedade, das nossas lutas, mas há orações que o Senhor quer responder e que deixou para que fizéssemos e não fazemos. Às vezes entramos e saímos e não fazemos essas orações que o Senhor quer responder, porque vimos cheios de vontades próprias e não apresentamos a vontade de Deus. Quer dizer, perseveramos em oração, sim, na vontade deste, na vontade daquele, na vontade da irmã, na vontade do irmão, na vontade de muitos, às vezes até na vontade da moral coletiva, mas não na vontade de Deus. Então nós temos que procurar muito bem estar atentos a isto. Perseverar, sim, na vontade do Senhor. Diz lá ser perfeita, agradável. Okay? E o melhor, como eu já tenho dito e digo muitas vezes, é inimigo do perfeito. Isto de andar atrás do melhor é perder tempo. Deus não tem para nós, não tem para ti, nem para mim, querido irmão, querida irmã, o melhor. Deus tem para nós o perfeito. É a plenitude de Cristo. Aquilo que não estiver perfeito no dia em que o Senhor me chamar, eu tenho a certeza que será transformado como num pestanejar, como num abrir e fechar de olhos. Aquilo que ainda não estiver transformado em mim, estará nessa hora, porque no céu não entrará coisa alguma incompleta. O Senhor que prometeu fazer a boa obra, esse a completará, esse a fará. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a palavra de Deus me garante isso mesmo. Então nós devemos perseverar e devemos buscar esta vontade divina, aquilo que está escrito na Bíblia. Não é a axiologia do irmão ou da irmã, nem é a teoria da corrente desta doutrina ou daquela, não é falsa prosperidade, não são as palavras agradáveis. Não é isso que vai mudar a minha vida. É um evangelho genuíno, a autenticidade da palavra do Senhor, mesmo que me incomode. Não é aquela palavra que faz comichão no meu ouvido. É certamente essa que eu estou a precisar de ouvir. É aquela que vai fazer comichão no meu ouvido. É aquela que vai mexer com o meu coração, com o meu eu, com a estrutura do meu ser. É aquela que vai provocar autoconfronto em mim mesmo. E que por meio do conhecimento dessa palavra eu irei sendo aperfeiçoado, porque essa é a vontade imutável de Deus. É que nós sejamos aperfeiçoados por meio do poder da sua palavra. E o Senhor faz isso. Esse é certamente o plano do Espírito Santo na nossa vida. É de criar uma maior harmonia por meio da palavra de Deus. Uma harmonia em todo o seu povo. Jesus esperou isso de nós. E Ele disse isso mesmo. Eu desejo que vocês sejam um como eu sou no Pai. Não é? Exatamente isso. Uma maior harmonia. Não é as divisões, é a harmonia que vem pelo conhecimento da palavra de Deus e pela aplicação da palavra de Deus em nós. Então o Espírito Santo vai fazendo isso. Vai tirando o ciúme, a inveja, as obras da carne. Aquelas que estão lá bem descritas em Gálatas 5, não é?
e vai colocando a questão de Gálatas 5:22 para a frente. Aquelas que são mais do Espírito, que os vai ajudando a conhecer afinal qual é a vontade perfeita para nós, qual é que o Senhor quer que nós estejamos cheios, o que é que o Senhor espera que cada um de nós realmente encontre. Uma harmonia sadia, uma congregação com amor fraterno, com amor genuíno, com a presença de Cristo. Não é? Porque isso é o que acaba por acontecer, irmãos. Porque a fé não anda só. A fé anda de mãos dadas com a esperança e com o amor. E as três passeiam no coração do crente. Anda a fé, a esperança e o amor. E quando nós estamos... por meio disso nós começamos a ver que maravilha que é viver realmente na comunhão. É realmente isso. Quando o Senhor começa a fazer essa obra, começamos a notar essa harmonia. É a vontade de Deus. Começa a ser notada na vida de um irmão, na vida da irmã e assim na vida do coletivo, da comunhão. Porque é por meio disso que o Senhor se vai fazendo notar. É por meio disso que o Senhor traz aquilo que é necessário para nós. Santificação. Que não decorre por um chicote. Não. Essa santificação acontece por meio do amor de Cristo. Por meio do amor do Senhor. Aquele amor que venceu na cruz. É fácil, diz a palavra do Senhor, que é muito fácil. Até é possível, diz a palavra de Deus, um homem perder a vida por um outro homem bom. Até é possível, diz a palavra de Deus, até por essa hipótese. Agora Jesus foi muito mais além. Jesus não morreu na cruz por um homem bom. Jesus morreu na cruz por um homem mau como eu. Por um pecador. Não foi só por homens bons. Ele se entregou por homens bons e por homens maus. É este amor que alcança, este amor que atinge. Foi esse o amor que o Senhor demonstrou naquela cruz, buscando a perfeita, boa e vontade de Deus. Para todos nós. Não é? Por isso ele trocou realmente todo o melhor estatuto que tinha. Deixou de ser esse único filho para ser o primeiro de muitos filhos. Para adquirir um direito, que é o direito de um dia se apresentar diante de Deus Pai e dizer: eis aqui estou, eu e todos aqueles que me confiaste. Esse foi o amor que o Senhor mostrou naquela cruz. E esse é o amor que está em nós. E esse é o amor que devemos aperfeiçoar. E é por meio, precisamente, de uma vida santificada, no conhecimento da palavra de Deus e na obediência da palavra de Deus, que nós chegamos mais além. Isto fala-nos da necessidade de nós perseverarmos realmente naquilo que vem a seguir, que é a doutrina. É o conhecimento da doutrina. Esta doutrina de salvação. A certeza que fomos salvos, não por aquilo que somos ou que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Que não éramos merecedores, mas que o Senhor nos amou. Porque é mistério de Deus. É mistério do Senhor. Quantas vezes eu acho que haveria homens e mulheres mais merecedoras do que eu, mas o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu, querido irmão, querida irmã. Então nós devemos agora ser gratos e aplicarmos a nossa vida no conhecimento desta doutrina, da doutrina que o Senhor nos tem chamado, aqui como diz, este apelo ao passado, aquela que começámos a ler logo lá em Atos capítulo 2. Essa mesmo, essa doutrina sã, essa doutrina boa, que tanto necessitamos na nossa vida. Atos capítulo 2, versículo 42. Sabem que a doutrina cristã saudável, e nós que celebramos agora no dia 31 de outubro, o dia da Reforma, marca-se precisamente por este princípio persistente do estudo da palavra do Senhor e da pregação do Evangelho. E isso importa-nos. Aqui no versículo 42 nós vimos que esta igreja, estes primeiros nossos irmãos na fé, que viviam esta perseguição, eles viviam de forma simples. Diz a palavra do Senhor que eles perseveravam na doutrina. Portanto, é que devemos perseverar na doutrina. Não só na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós devemos perseverar nestes 4 pilares importantes para a nossa vida. Importantes. Mas vão dizer assim, mas espera lá, mas ao domingo já chega. Oh, querido irmão, quer dizer, eu já tenho dito, de algumas formas não chega, por incrível que nos pareça. Primeiro porque eu como todos os dias.
Segundo, porque a palavra do Senhor nos mostra aqui a importância de nós vivermos em comunhão, a importância de nós perseverarmos na doutrina, no partir do pão, de estarmos presentes na ceia do Senhor, nas orações, e tudo isto fala-nos precisamente de vida em comunhão. Não é para olhar para a roda do oleiro, como nos fala lá em Jeremias capítulo 18. Ficar ali só a olhar para a roda do oleiro. Nós devemos olhar para o oleiro e aceitarmos sermos barro nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro. Para isso temos realmente de estar disponíveis. E o oleiro tem que trabalhar e essa roda tem que rodar, por isso devemos realmente vir e estar presente nas reuniões. Estar presente. Há muitas igrejas, quer dizer, eu não, graças ao Senhor, porque tenho persistido tantas vezes nisto e sabem quanto eu me alegro, mas graças a Deus que temos tantos irmãos aqui na reunião de oração, quanto no culto dominical, às vezes até mais. Não é? Mas é triste vermos igrejas no culto dominical com muita gente, na pregação de evangelho muita gente, e na reunião de oração nem 10% lá estão. Quer dizer, na ceia do Senhor, tantos não põem as coisas, quer dizer, mas não põem a vida correta. Mas eu não estou em condições para vir à ceia do Senhor. Não está, ponha! Ponha a vida em condições, não venha à comunhão, venha ao partir do pão, venha à ceia do Senhor. Não está, ponha! Quer dizer, é porque o Senhor nos convida a vir à mesa do Senhor. É um privilégio estar na mesa que o Senhor Jesus está presente. E é por meio da fé temos a certeza que Ele está presente. E não sabemos quando é a última. Hoje de manhã, para a mãe do irmão Tomé, foi a última. Foi à ceia do Senhor. Partiu para a glória do dia do Senhor. Quer dizer, nós devemos estar sempre alegres quando vamos à comunhão. Desembaraçarmos desse peso e do pecado. Fala-nos das duas coisas, peso e pecado. Não é só pecado, mas também é peso. Nós achamos que mais o peso é o pecado. Não, são duas coisas distintas. O pecado tem um peso, mas é peso e pecado. Às vezes andamos com peso e pecado. Parece que levamos o mundo às costas, não é? É desembaraçar disso. Peso e pecado. Por alegremente a carreira que nos está proposta, isso sim. Então, investir a nossa vida nesta procura desta doutrina sã, desta que necessitamos, não é? Vir contentes e alegres ao estudo bíblico, à reunião de oração, à comunhão, fazer e empreendermos sempre. E sei que, irmãos, até a vencer tantas dificuldades, até de saúde, mas empreendendo sempre a vir à presença do Senhor. E outros cheios de saúde não vêm. Por isso é que esta perseverança, normalmente, quando tudo vai bem, quando tudo está muito bem, é o teste real. Realmente é um teste real ao crente. Quando está tudo uma maravilha, muitos até deixam de aparecer. Quando não tem emprego, já estou na reunião de oração, irmão, para orar, está tudo mal lá em casa, oramos por um emprego novo, por uma casa, vamos todos para o olho da rua. Não há office para pagar, para orar, para intervir e tal, não sei o quê. Pronto, ficou tudo resolvido. Até arranjaram um fiador, não é? Entretanto, também aproveitaram, arranjaram um fiador e tudo. O irmão ou a irmã, já fui. É o teste real, sabem? Tudo ficou bem, reprovados. Foram reprovados. Há mais um que ficou no grupo dos leprosos que foram curados e com alegria até se esqueceram de vir para trás e agradecer ao Senhor, não é? Eu prefiro pensar isso. Quer dizer, ingratos, não é? Caminham assim, vão sendo reprovados. Pois o Senhor disse, a tua fé te salvou. Interessa-nos perceber, irmãos, que estas doutrinas que estão por aí muitas das vezes afastam o crente daquilo que é evidente e é importante. E a importância é realmente nós buscarmos a doutrina e o conhecimento. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, 10, se guardardes os meus mandamentos. Então nós devemos conhecer a doutrina. Como vamos guardar se não conhecermos? Se guardardes os meus mandamentos, não é? Então permanecereis no meu amor. Então precisamos de conhecer os mandamentos, a palavra do Senhor, para permanecer neste mesmo amor do Senhor. João capítulo 15, versículo 7, diz, se as minhas palavras estiveres em mim, não é? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, vos será dado. Não é? Então temos que conhecer a doutrina para que estarmos no Senhor e as palavras do Senhor estarem em nós. Senão não estaremos com a doutrina necessária para perseverar eficazmente. Partiremos para as orações até sem saber o que pedir ou como pedir. Viveremos
fracos na fé, desferindo golpes para o ar, desordenadamente. Mas agora aquele que conhece a doutrina, que caminha numa fé sadia, esse desfere golpes certeiros ao inimigo da sua alma. Esse destrói a agenda do diabo na sua vida. Não pelo seu poder, mas pelo poder do Senhor na sua vida. Não é? Porque é aquilo que o Senhor diz lá em Tiago. É o que o Senhor diz lá em Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti-lo e ele fugirá de vós. Então, aprendemos a estar sujeitos ao Senhor. E quando nos sujeitamos ao Senhor, então nós provamos outra dimensão. Aí quando eu estou fraco, estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória ao Senhor. Aí podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E avançamos, e avançamos. E a igreja avança, e a nossa vida avança. Não porque haja força em nós, mas porque somos nós fortalecidos por aquele que está em nós. O Senhor Jesus, fazendo a obra em cada um. Então devemos experimentar isso. É através dessa doutrina santa, dessa doutrina que muda a nossa vida, que muda precisamente a identidade, ao ponto de alguns até mudar de nome. Não é? Essa doutrina que nos leva à certeza que somos aprovados diante de Deus, que somos ouvidos pelo Senhor, porque lavado fomos no sangue do Cordeiro de Deus, daquele que se entregou por nós e que nos garante acesso ao propiciatório, ao lugar santo, à presença do Senhor. Então isso faz toda a diferença na nossa vida. Não esqueçamos, queridos irmãos, para que possamos assim agir por meio da palavra do Senhor, que não muda. Volto a referir, que não muda. Não vale a pena nós estarmos aqui a adaptar a nossa vida aos tempos atuais, ou a palavra do Senhor aos tempos atuais. Permanece no passado. Não te estou a chamar a viver o passado, porque quem vive do passado é um museu. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é permanece no testemunho vivo do passado que o Senhor traz por meio da sua palavra. Toda a história serve de orientação para o nosso futuro. Por isso é que precisamos da história. E o Senhor deu-nos essa história. Isto não é mitologia. História são factos concretos que estão registados. Estes são aqueles que o Senhor quis que nós conhecêssemos, para podermos dirigir a nossa vida com base não no nosso entendimento, mas na fé que temos em Cristo, porque tantas vezes até o Senhor nos dirige sem que compreendamos muito bem. Por isso é que ele dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, acalmai-vos. Não é? Nós estamos naquela dificuldade, naquela luta, e perseveramos sim. E aí vem o Senhor dizendo: ok, então essa perseverança traz a ti esperança. E esperança é a âncora da tua alma. E vais ficar firme. E vais provar o meu poder no meio dessa tempestade, no meio dessa dificuldade. Tu vais provar que eu sou Deus. Vais provar que eu sou Deus. Vais provar. E aí sentimos a presença do Senhor na nossa vida. Quando nos despojamos do nosso eu. Quando realmente buscamos a vontade do Senhor. Não porque oramos para ver manipulada o Deus, porque o Senhor não se deixa manipular. Não é? Mas porque temos a certeza que aquilo que o Senhor decidir em relação a nós, esse será o melhor para cada um. Não é? Isso será o melhor para cada um. E isso buscamos e por isso esperamos. Então perseverar em quê? Na oração, como diz também na palavra, lá em Atos 2,42. Perseverar na ceia do Senhor, na doutrina, por meio do estudo bíblico, da pregação e também na oração. Romanos 12:12. Diz-nos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Filipenses diz que orai sem cessar. Não é? Romanos 12:12 diz que nós devemos ser perseverantes na oração. A oração deve ser uma atitude firme da nossa parte e não deve ser uma oração em que duvida do Senhor. Deve ser uma oração firme. E o Senhor nos chamou
para orarmos. Eu vou talvez ler Lucas 11, porque não ler Lucas 11, não é? Nos vai ajudar. Às vezes enchemos-nos de tantas palavras, mas alguns até ficam quase como aquele da sinagoga, não é? Eu não sou como este pecador que está aqui, não é? Enchem a casa de oração com muitas palavras, mas o Senhor espera realmente ouvir um coração contrito, um coração arrependido. Senhor, sou pecador, tem misericórdia de mim, não é? E a nossa oração deve ser realmente dirigida na simplicidade. Versículo 2, capítulo 11 de Lucas. Então ele nos ensinou, quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a tudo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: quando dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer, e outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunas, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai que, tendo um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém? Então não podemos entrar na presença de Deus com uma oração sem a certeza de que Ele nos ouve ou que Ele nos responde. Não, nós temos que entrar na oração com a certeza de que somos ouvidos e que Ele nos vai responder. Mesmo que a oração não seja, a resposta não seja mais favorável para nós, mas será a vontade do Senhor. E essa é certamente melhor do que a nossa. Então devemos procurar a vontade do Senhor e nos dirigirmos com essa mesma. Mateus 6,6 diz que o teu Pai que te vê em secreto te recompensa. Esse que te vê em secreto te recompensará. Por isso, quando buscarmos ao Senhor, buscamos sempre com a confiança inabalável que Ele atendeu à nossa oração, que Ele nos ouviu, e descansemos agora nele. Isso é aquilo que devemos fazer. Perseverar desta forma na oração, confiando nele e andando para a frente. Ora, quais os resultados da perseverança, irmãos? É alcançar a promessa de Deus, tal como nós lemos há pouco, não é? Nós devemos confiar nesta promessa da vontade do Senhor. E é preciso experimentar precisamente alcançar a vontade de Deus para poder tirar partido das promessas de Deus. Quem não confiar não chega a alcançar as promessas do Senhor. Por isso precisamos desta fé para que essas promessas sejam aplicadas à nossa vida. Porque a fé é essa chave que abre os mais profundos mistérios de Deus, não é? Nós devemos ter esse sentido sempre de caminhar. João 10:10 diz que nós devemos buscar do Senhor e alcançar com promessa isto que o Senhor tem para nós. Vida e vida em abundância. Uma vida abundante tem o Senhor para cada um de nós. Vida abundante. Romanos 8:37. Romanos 8:37. O Senhor promete vitória ao seu povo. Diz-nos a palavra: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, há vitória que vem à nossa vida, sempre por meio da promessa de Deus. Não é? Não esqueçam.
Há questões às vezes que nos afastam, sim, mas o Senhor tem muito mais com promessas para nós. Não é? Ele se entregou-nos naquela cruz. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, para que por meio de tudo aquilo que foi a Ele infligido, nós fôssemos sarados. Não é? Nós chegássemos à paz. Isso obtivemos por meio da sua entrega. Ele, a ovelha muda que foi ao matador, para pagar esse preço por nós, foi imolada a favor de todos nós. Então não esqueçamos desse preço que foi pago pelo Senhor e dessa vitória que o Senhor obteve na cruz, do qual nos alcançou, não é? E do qual nós somos também parte dessa mesma vitória. Amém. A oração não deve ser descurada por vários motivos, com os quais eu gostaria só de concluir para ser breve. Um desses motivos é a importância de vermos as circunstâncias mudadas da nossa vida. E a oração muda as circunstâncias. A oração liberta, às vezes, o nosso coração está aprisionado. Isso tudo faz a oração na nossa vida. Molda a nossa mente. Até a nossa forma cognitiva vai sendo mudada. Nosso pensamento, nossa estrutura vai sendo mudada por meio da oração. A oração abre portas. A oração transforma, não esqueçam. Então, temos que buscar ao Senhor sempre, de toda a forma, aquilo que é importante para nós. Perseverar, porque só perseverando é que podemos chegar à esperança que tantos desejamos. E a esperança da vitória, queridos irmãos. A esperança da vitória não é vencer. A esperança da vitória não é vencer. A vitória da esperança é não desistir, é não cansar. Por isso devemos perseverar até ao fim. Amém? Amém. Cristo em nós, esperança da glória, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça e nos tenha a nós também perseverando, quer individualmente, quer como igreja. Ele diz na sua palavra que jamais as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Portanto, cabe ao povo de Deus perseverar neste tempo difícil, tempo trabalhoso. É essa a revelação que temos por meio da palavra do Senhor. Tempo de apostasia, tempo de abandono da fé. A palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria. Tempo em que vemos sinais e mais sinais e que os demais não entendem. Não entendem. Esta semana, mais uma vez, tornou a terra em Leiria. Lá vem para os lados de Fátima. É a segunda vez este ano, mas mais ninguém entende. Mas os que são do Senhor entendem. E vão entendendo, não é? E o Senhor vai abanando, mas não vão entendendo. Mas nós também não podemos dormir só porque tudo está bem. Só porque já está melhor, não é? Já se ouve os políticos a que está melhor, já se exporta mais, já foi o FMI, já está tudo bem outra vez. Não, em termos espirituais isto vai de mal a pior. Cada vez está pior. Esta é que é a verdade, esta é que é a revelação bíblica. Cada vez está pior e nós percebemos que está pior. Mas não devemos deixar de perseverar, porque às vezes transferimos isto nesta mornidão, neste marasmo do dia-a-dia, um bocado para os outros. Quem pôs mal, quem direite, que as coisas vão andando, eles fizeram. Não, olha, perseverar, isso é trabalho nosso. Porque a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que pelo meu nome se chama, se orar, se humilhar, se voltar aos seus maus caminhos, quer dizer, se arrepender dos seus pecados, não é? O Senhor ouvirá desde os altos céus. E o Senhor então virá sobre o seu povo, diz a palavra do Senhor, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Mas isto não decorre por meio da perseverança dos ímpios, porque esses nem conhecem ao Senhor. Está lá escrito, se o meu povo, é por meio do povo de Deus. É o povo de Deus que tem que se envolver nisto. Não são os outros. Os outros nem são do Senhor. O Senhor só vai ouvir as orações do seu povo. Então isto não está assim tão bem. Pode estar bem lá para o orçamento de Estado. Pode estar bem para os resultados e para aquilo que é realmente a vida ativa da finança daquilo que é o mundo. Mas aquilo que é a agenda do céu, as coisas cá estão muito complicadas. Então nós devemos continuar a perseverar. Porque só perseverando em oração, só cobrindo, é que o Evangelho avança. Por isso é que quando a igreja orava,
o Evangelho avançava, sabem? Vamos desfolhar rápido, já estava para encerrar, mas é mesmo muito rápido. Em Atos, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, é sempre a igreja envolvendo-se. Quando são oprimidos, quando em Atos capítulo 4, Pedro e João são presos, e a igreja diz cá no capítulo 4 que a igreja envolve-se em oração e começa a orar para que o Evangelho pudesse avançar. Não transferiram isto para os outros. Não, a igreja teve que perseverar como igreja. Diz no versículo 31 do capítulo 4 de Atos: tendo eles orado, eles a igreja, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 18 e 19, 17, 18 e 19, a prisão dos apóstolos. Diz na palavra: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas sabem o que é que aconteceu? A igreja intercedia. Vejam o versículo 19 a seguir. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas estas palavras da vida. Porque a igreja se envolvia, o Evangelho avançava. Os discípulos avançavam. A obra é espiritual. E nós devemos estar muito ocupados. Porque um dia o Senhor vai nos perguntar o que é que fizemos. E eu não sei se todos vamos apresentar mãos cheias ou mãos vazias. Mas um dia o Senhor vai perguntar: mostra-me as tuas mãos. Que trabalho tens tu para me apresentar? No capítulo 9, perdão, 9 não, peço desculpa, no capítulo, ainda em Atos, no capítulo 12 de Atos, no versículo 12, Herodes persegue aqui a Tiago e a Pedro, e vemos como o Senhor aqui continua a guardar o seu povo que sofria por meio de prisões. E no versículo 8 disse o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Ele disse-lhe, pois, ponha a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enverdaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Estas portas se abrindo. As portas se abrindo por meio de ação divina. Mais são aqueles que são por nós do que contra nós. Quando nós avançamos na obra do Senhor, o Senhor envia as suas milícias. Aqui os anjos do Senhor assistiam a Pedro e ele assim se libertou da prisão. Então eu sei que há coisas que nós podemos não estar a ver, mas a nossa fé tem que ser, como eu disse lá há pouco, quando lemos Hebreus capítulo 11. Nós podemos não estar a ver, mas é por meio daquilo que é invisível que nós vamos avançar, porque a nossa fé está precisamente assente nisso, crendo que o Senhor está a fazer esta obra, não é? Então a igreja se envolvia e orava por aqueles que perseguiam a obra do Senhor. E lá na frente, no versículo 23, nós vimos que é o Senhor que acaba por tomar conta daqueles que perseguiam a obra. E Herodes é consumido de vermes, porque o Senhor toca esse mesmo com o anjo de morte. Diz a palavra: no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Este mesmo é eliminado por meio do poder. Então são muitas as oposições, são muitos inimigos da obra do Senhor. Mas se nós não nos envolvermos na batalha espiritual, se nós não formos um povo que se alegra por ser chamado pelo seu nome, se nós não tivermos o compromisso de perseverar em oração, de contender, de sermos realmente um povo que ora, mas segundo a vontade de Deus, em que quer ver essas orações respondidas, nós não estamos a ser usados naquilo que o Senhor quer fazer.
Então nós devemos realmente estar envolvidos naquilo que é a sua obra. Podemos não ir, mas fiquemos segurando a corda em oração, para que a obra continue. Não esqueçamos de cuidar em oração daqueles que são preciosos para nós, daquilo que é a obra do Senhor, cuidar daquilo que é importante neste tempo, cuidar. Assim o Senhor nos ajude em cada dia. Perseverar, volto a dizer, é uma virtude do qual todo crente deve cuidar. Okay? Não nos iludamos com o conforto. Os leões deste tempo são os sofás, é o comando da Vodafone, da Mel, da Zone. Estes são os leões com que o inimigo nos persegue neste tempo. O luxo, o conforto. Quer dizer, e graças a Deus, irmãos, também pelo conforto que temos aqui. Está a chover lá fora, mas não chove aqui. Está frio lá fora, mas não está aqui. E mesmo assim, com todo o conforto, há quem troque por um prato de lentilhas. Há quem troque até a quem seja pior que Judas, porque Judas ainda foi por 30 moedas. Há quem não troque por nada. Quer dizer, pelo vazio de uma vida. Por isso, cuidamos. Não procuremos um evangelho à cartilha, porque isto não é nenhum menu. Isto não é como aos restaurantes. Não andemos atrás da cartilha. Ora, esta igreja assim, ou a igreja outra. A outra igreja tem os músicos do Wilson. Deve ser melhor, não é? A outra tem não sei o que. O pregador XP. Deve ser melhor. Procuremos a palavra de Deus. Voltemo-nos para as origens, para a palavra do Senhor. Alegremos-nos por o conforto, por tudo o que temos, mas não deixemos a simplicidade da palavra do Senhor, porque afinal é quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Amém? Que o Senhor nos ajude. Amém?